Qualquer pessoa, espírita ou não, já deve ter ouvido falar na figura do médium, mas afinal de contas, o que é a mediunidade? Para simplificar a compreensão, chamaremos a mediunidade de sexto sentido. Segundo Allan Kardec, esse sexto sentido permitiria a percepção da influência dos espíritos e poderia ser desenvolvido por qualquer pessoa, já que a mediunidade é uma capacidade orgânica. Existe um órgão responsável pela mediunidade. É a epífise, glândula situada na região centro-posterior da área diencefálica do cérebro, constituindo a sede fisiológica de todos os fenômenos mediúnicos. Assim, conclui-se que todas as pessoas têm a capacidade de perceber a influência dos espíritos, mas nem todas a desenvolvem durante sua existência. O sexto sentido, ou percepção extrasensorial, abrange uma enorme gama de fenômenos, como a telepatia e a vidência, e tem como objetivo estabelecer uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. Para isso, ele se apresenta por meio de fenômenos de efeitos intelectuais, psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência, entre outros, ou efeitos físicos, batidas, movimento de objetos, materializações, fenômenos de voz direta e etc. O Espiritismo diz que é perfeitamente natural a comunicação com os espíritos desencarnados, uma vez que todos são espíritos, embora alguns estejam temporariamente encarnados. Essa comunicação se estabelece nos níveis mental e emocional e dentro dos princípios da lei de sintonia, ou seja, encarnados e desencarnados se atraem ou se repelem por afinidade e interesses em comum. Aquele que desenvolve a mediunidade é denominado médium. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para determinado tipo de fenômeno. Disso resulta a formação de tantas variedades quantas são as formas de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos sensitivos, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e a dos psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos são aqueles aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou os ruídos. Podem ser classificados em médiuns facultativos, os que produzem os fenômenos espíritas por vontade própria e são totalmente conscientes do que estão fazendo, e médiuns involuntários, que não possuem consciência e nem mesmo desejo de produzir fenômenos. Médiuns sensitivos. Trata-se das pessoas suscetíveis à presença dos espíritos por uma impressão vaga e que podem reconhecer se o espírito é bom ou mal por meio de sensações mais sutis ou mais pesadas. Médiuns audientes são aqueles que ouvem a voz dos espíritos e podem conversar diretamente com eles. Médiuns psicofônicos são os que transmitem as comunicações dos espíritos por meio da fala. Médiuns videntes são dotados da faculdade de ver os espíritos. Entre os médiuns videntes, há alguns que só veem os evocados e outros que veem toda a população de espíritos. Médiuns sonambúlicos. Nesse tipo de mediunidade, o espírito do médium vê, ouve e percebe os demais espíritos enquanto dorme. Médiuns curadores. Consiste no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar ou mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Médiuns psicógrafos. Transmitem as comunicações dos espíritos por meio da escrita. Esses médiuns podem ser divididos em 3 categorias: mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Os mecânicos não têm consciência do que escrevem, e a influência do pensamento do médium na comunicação é quase nula. Os semimecânicos interferem parcialmente na comunicação. Já os intuitivos recebem a ideia do espírito comunicante e a interpretam, desenvolvendo-a com os recursos de suas próprias possibilidades morais e intelectuais.